sagrado de amor, o tema derreta a ilusão. Jardim sagrado de amor, tema derreta a ilusão. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos uma vez mais para a nossa Quinta Quântica. Hoje acho que é o nosso 35º encontro aqui. Já faz um tempo que a gente vem se reunindo, que a gente vem se encontrando por aqui. Acredito que está tudo ok. Estou conferindo aqui o áudio, a música, acho que está tudo certinho, o vídeo. Quero agradecer uma vez mais a vocês que passam por aqui pelo canal. O meu intuito sempre é deixar aqui a informação, né, registrada, e aquelas pessoas que vão seguindo aqui o canal, que vão passando por aqui, elas vão entendendo aí no seu processo, no seu tempo, né, as informações. Digitem aqui para mim se está tudo ok para vocês aí se vocês estão chegando. Eu acho que tá tudo certinho. Oi, Josi, boa noite, Josi, tudo bem? Tá um pouco longe, Josi, a gente consegue se conectar aqui. Espero que vocês estejam bem aí, tá bom? Bom, quem mais quiser deixar um oi aqui no chat, eu consigo acompanhar também, tá bom? Quero dizer para vocês que esse trabalho sempre eu deixo, né, registrado isso aqui. Sou o Sérgio Oliveira, sou aí um guardião, sou aí a pessoa responsável por esse trabalho da apometria na harmonização quântica, que é o trabalho que eu já venho fazendo há alguns anos. Hoje nós vamos continuar aqui um bate-papo da última vez, que é falar sobre verticalização, sobre a ideia de se desprogramar, né? Eu quero continuar essa conversa porque ela rendeu um pouquinho. E lembrando sempre, gente, que esse trabalho não tem dogma, não tem paradigma religioso, tá tudo... a gente está assim, solto, né, dentro de uma estrutura bem maior. Eu chamo isso de conexão com o todo, né? A gente traz isso para o olhar da física quântica, para quem gosta de entender um pouco mais um olhar científico. Atomicamente nós estamos todos conectados, atomicamente nós somos todos um, e atomicamente nós inferimos e interferimos na experiência dos outros. Então o meu trabalho aqui, junto com a estrutura canopiana que sustenta esse trabalho aqui, é trazer para vocês, aqueles que têm interesse, aqueles que sentem ressonância com esse trabalho, um outro olhar sobre a experiência que estamos vivendo aqui, tá? Então é só isso. E aquelas pessoas que desejam aí participar dos nossos cursos, dos nossos atendimentos, né? Sempre
às vezes eu esqueço de falar isso. Chama no direct aqui que a gente sempre eu consigo encontrar um espaço na agenda ali, tá bom? Eu quero falar também, deixar registrado aqui hoje, sobre o trabalho que a Flaviana faz. Não sei se vocês já seguem aqui, quem não segue, segue lá, Flaviana Essências, que é o trabalho da apometria e harmonização quântica, onde nós trabalhamos com os sprays de ambiente, os sprays, a estrutura também de florais que a Flaviana faz com todo o trabalho de apometria na harmonização quântica, todas essas informações também para quem tem ressonância, né, com os florais, para quem tem um trabalho lá também dos florais com creme, né, que é uma novidade, um trabalho muito legal. Depois dei uma olhadinha lá, que é uma forma que nós temos também de estar um pouco mais próximos a vocês, ok? Temos os Merkabas, que eu preciso retomar também um trabalho de formar as cartas ali com os Merkabas para trabalhar com as equipes. Para quem está iniciando, ajuda muito. Enfim, dê uma olhadinha lá no perfil dela que vocês vão encontrar isso também. São os nossos produtos aqui para aqueles que têm ressonância, tá? Eu fico sempre com receio de ficar falando disso porque dá a impressão que eu quero vender e não é isso. Pelo valor que a gente comercializa, é só para tirar as despesas mesmo. Mas para que aqueles que querem, né? De repente você está no estágio da sua jornada que você precisa de ter um outro apoio, você precisa ter um suporte. Eu particularmente, vou até mostrar aqui para ver que não é mentira, né? Eu tenho aqui, tá vendo? Ó, os meus sprays estão todos aqui, ficam aqui comigo o tempo todo. Eu uso o tempo todo. Principalmente eu uso muito o de quebra-demanda e o de abre caminho. Porque como eu trabalho com as energias mais pesadas, né? Limpando aí o pessoal que sempre pede ajuda. Trabalho muito com os Exus e com os caboclos, tá bom? Sem mais delongas, eu vou entrar aqui no nosso assunto, que é o trabalho de verticalização. O que é isso? Gente, verticalização nada mais é que você ser o seu próprio mestre, você assumir as rédeas, você assumir as responsabilidades da tua jornada. É você com você mesmo, é você fazendo tudo por você mesmo, é você entrando em contato com a tua equipe, é você estar mais conectado com as tuas estruturas. Todos nós que estamos aqui, né? Todos nós que estamos vivenciando aqui, acreditemos ou não, aceitemos ou não, estamos inseridos em um processo holográfico. Nós temos uma outra realidade paralela, uma outra dimensão, chama como você quiser, onde você tem ali toda uma outra estrutura que gera essa realidade que a gente está vivenciando aqui, que faz os ajustes e tudo mais. A Lua, por exemplo, é uma base de ajustes, controles e direcionamentos de propósito que nós temos aqui. Muitas inferências na matriz de controle é feita por meio da Lua, tá? Acredite você ou não, é assim que funciona. Agora, o que muda então? Quando eu tenho conhecimento, quando eu entendo o processo, quando eu, sem nenhum guru, sem nenhum mestre, sem ficar buscando alguém que faça por mim, quando eu aceito esse processo, eu começo a ter esse relacionamento com essas estruturas. Isso já acontecia, isso já existia, isso já era desde sempre. À medida que nós fomos evoluindo e alguns seres negativados foram trazendo para cá tecnologias e estruturas para cá, para fisicalidade, para superfície, perdão, isso foi sendo vetado, que é a barreira de frequência, que eu acho que eu já até falei disso outro dia aqui. Então nós perdemos essa conexão. Quando eu venho com essa proposta de verticalização, entendendo essas estruturas, entendendo, por exemplo, os Merkabas, entendendo que nós podemos abrir portais e manter uma conexão com as nossas equipes, eu estou falando de verticalização. Você vai seguir um caminho aqui, você com as tuas equipes. Você já não vai mais precisar de ninguém para fazer por você. Você vai sim fazer curso, você vai estudar, você vai buscar orientação, mas você não vai ter dependência, você não vai ser escravizado nunca mais por nenhum mestre, por nenhum guru, tá? Essa é a ideia da verticalização. E quando eu trouxe a reflexão sobre desprogramar-se, né? A ideia, porque todas as pessoas elas querem buscar informação, querem aprender mais, querem saber mais, só que quanto mais você faz isso, mais você tem a possibilidade de crescer. Só que se num determinado momento você não para tirar um pouco das cargas que você vem trazendo, que às vezes nós chamamos isso também de quebra de contrato, limpeza de linha de ancestralidade, depende da linha que você segue nos seus estudos, você vai encontrar essas formas também de entendimento, tá? É a mesma coisa. Eu preciso desprogramar também, eu preciso ir lá e ver aquilo que eu estou trazendo que não faz mais sentido, tá?
Voltou aqui. Eu vou trocar a tela aqui, eu peço licença para vocês. É isso, vou mudar aqui. Olha só, então hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre hábitos. Quero falar sobre hábitos. Dentro da proposta do Desprograme-se, né, da verticalização, para a gente desprogramar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso olhar um pouquinho para os hábitos que eu tenho, porque o hábito, na verdade, é aquilo que eu já faço de forma automática. É aqui uma das maiores vaciladas que a gente dá, por assim dizer. É aqui que mora uma estrutura que poucas pessoas dão importância. Por exemplo, tudo aquilo que você faz de forma automática, aquilo que você faz de forma, às vezes, algumas pessoas chamam de inconsciente, mas não é inconsciente, é que você, às vezes, para quem já estudou comigo, a gente fala da estrutura ericksoniana, de Milton Erickson, né? A gente trabalha um pouquinho essa proposta do transe. Quando você tem muita coisa acontecendo no automático, às vezes você não consegue focar ali e notar que aquilo tudo está acontecendo. Tá? Então isso é muito importante, porque os hábitos, eles estão nesse campo. Quando nós estamos dentro dessa proposta de desprogramar, eu preciso olhar porque de repente tem algumas armadilhas que estão nesse campo dos hábitos, algumas situações que eu estou vivenciando e que estão aí no campo dos hábitos, que eu já faço de forma automática e até então não prestava atenção. Quando a gente começa a fazer essa reflexão, igual a gente está fazendo aqui, com essa proposta de auxílio das nossas equipes, a conexão com essas estruturas que nós, acreditemos ou não, estão nessa outra frequência de vibração, que é concomitante a tudo que a gente está vivendo aqui, tudo está acontecendo junto, simultaneamente, eu começo a olhar e falar, poxa vida, de repente tem uma estrutura que está me impedindo de avançar, que era um hábito que eu tinha. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então eu quero trazer aqui a primeira reflexão dos hábitos, que a gente precisa olhar para ele, que é a alimentação. Essa semana eu ainda conversava com algumas pessoas e que vieram perguntar, foram umas 2, 3 pessoas que eu falei sobre isso essa semana. Cara, mas o que tem a ver a alimentação nesse processo? Olha, o primeiro sinal de que a pessoa está evoluindo, que ela está conseguindo estruturar o teu processo de verticalização é a alimentação. Ela deixa de ser escrava da alimentação. Vou repetir, ela deixa de ser escrava da alimentação. O primeiro sinal que eu tenho de ajuste, de desprogramação, de verticalização nessa proposta é o quê? Exatamente a alimentação. Você não se importa tanto mais com o quanto você vai comer, mas sim o que você vai comer. Você passa a investir em suplementos, você passa a, quando vai ao supermercado, você dá preferência a outras coisas. E é muito fácil você, por exemplo, num evento, eu como participo de muitos eventos aqui por conta do meu outro trabalho que eu tenho ainda, quando parece que as pessoas ficam desesperadas para comer, que o motivo de estarem no evento é comida. Então dá uma olhadinha nesse hábito, como é que está a sua alimentação. Ah, Sérgio, mas não pode comer? Não estou falando isso. Estou falando que à medida que você tem consciência do que você está ingerindo, que aquilo faz mal para o teu processo de despertar consciencial, o teu processo evolutivo, você muda a tua alimentação. E ainda na primeira parte desse assunto, eu ainda falei, olha, você não tem que ficar se preocupando em ter um corpinho malhado. Ah, eu quero ter um corpo malhado, assim, assim, assado. Você tem que se preocupar em ter uma consciência que te leve para um outro nível de evolução. Compreende? Só que, se eu não mudar a minha alimentação aqui, eu não estou dando foco e também não estou tão pouco apontando, condenando quem gosta de fazer isso, mas eu estou falando que, se eu não mudo a minha alimentação, isso pode comprometer o meu processo evolutivo. Você à noite come e vai dormir e quer ter uma experiência no plano astral. Come exageradamente e quer ter uma experiência no plano astral. Como é que vai ser? Isso não é possível. Compreende a profundidade do que eu estou falando aqui? Os processos, eles caminham de forma concomitante, não tem como separar uma coisa da outra. E é aqui que muita gente que procura pai de santo, que procura isso, que procura aquilo, não consegue resultado. Por quê? Porque não muda o hábito. E o primeiro dele é a alimentação. Os hábitos que eu preciso começar a olhar para eles. Então dá uma olhadinha na sua alimentação. De repente você começa a observar as pessoas que estão mais próximas a você, as pessoas que estão caminhando com você, como é que elas agem e reagem a isso.
Quer entender como está o seu processo evolutivo? Dá uma olhada como é que você está se portando, se comportando com a alimentação. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero trazer aqui pra gente é atividade física. É atividade física. Do mesmo jeito que eu vou mudando a alimentação, que eu vou fazendo esse ajuste, eu tenho uma necessidade de trazer para o meu corpo toda uma reprogramação. Eu preciso desprogramar aquilo que me deixava numa vida sedentária e preciso fazer uma programação de que isso é saudável, de que isso é possível. Comece aos poucos, né? Eu sempre falo isso, comece aos poucos, caminhando talvez, fazendo algumas coisas pequenas, mas que tire você da sua rotina, isso é muito importante, e que aos poucos você começa a ter uma reestruturação interna, tá? Dopamina, serotonina, endorfina. Você começa a trazer para o teu corpo outras sensações que vão suprir aquilo que você precisava da comida, tá? Então isso é muito legal. É um outro sinal muito, muito, muito importante. Olha, eu tirei a alimentação, já eu tenho outros hábitos alimentares. Ok, agora eu tenho uma outra proposta já para o meu corpo físico. Ele está pedindo para repor aquilo. Então eu vou começar a agregar outras estruturas aqui. E jamais caia na cilada de que, eu só mudei a minha alimentação, então agora já está tudo bem. Eu preciso trabalhar o meu corpo físico. Você tem toda uma estrutura biológica que precisa ser sempre reorganizada. Então imagina, você passou a vida toda, eu tenho 48 anos, então eu passei 48 anos dentro de um padrão alimentar. Se hoje eu resolvo fazer uma mudança, o meu corpo vai sentir. Alguns sintomas eles podem aparecer. É aqui que entra, eu sempre falo isso, né? Olha, faz o seu check-up, faz os seus exames, procura um médico de confiança, vai ao médico, faça ali o seu check-up. Porque, agora eu vou, por exemplo, ativar o Carbatesc, que é uma câmara de tratamento, e ali vai dar tudo super certo, vai ficar legal, eu consigo fazer tudo por ali. Não, você faz porque isso sim funciona, mas você está aqui na superfície, você vai buscar ajuda, você vai entender. Quanto mais consciência do seu processo você tem, mais você abre as portas para o seu tratamento, para a sua recuperação ou seu ajuste, seja lá o que for. Então, dá uma olhadinha aí dentro do seu processo de desprogramar as memórias ou os hábitos que eu trouxe para cá hoje, os hábitos. Dá uma olhadinha como é que você tem feito isso. Dá uma olhadinha. E para quem já está no processo, é só uma confirmação. Talvez você fica perguntando, será que eu estou certo? Será que isso que eu estou fazendo é correto ou não é? Então talvez para você é apenas uma resposta hoje do que está acontecendo no teu processo. E aqui, um terceiro ponto muito importante que precisa se tornar um hábito, é exatamente a proposta, né, dos estudos. Tem muita gente que faz os cursos aqui comigo e aí fala assim, aí eu sempre oriento os cursos. Olha, a partir de agora você vai começar, à medida que você for desenvolvendo, você vai começar a trabalhar no plano astral, você vai estudar, você vai para salas de estágio, enfim, eu sempre faço ali toda um briefing, né, para a pessoa. Sempre a gente bota ali o que vai estar acontecendo no plano astral. E nem sempre as pessoas vão estar lembrando. E a grande maioria, fica achando que é só assim, que vai estudar lá no plano astral e tá tudo bem. Você precisa fazer a contrapartida, que é a transmigração consciencial. Compreende? Eu preciso estudar. Sérgio, mas o que eu vou estudar? As tuas equipes, para cada período do teu processo evolutivo, ela vai trazer um determinado assunto para você. É como numa escola, você vai na escola, você vai passando de ano, você vai trocando de fase e os assuntos, à medida que você está pronto para suportar aquela carga de conhecimento, você vai avançando. É a mesma coisa. Então, de repente, hoje você está chegando aqui, está assistindo essa live, você está ouvindo de novo esse conteúdo e para você é a primeira vez que cai uma ficha. Embora você já esteja no processo aqui, mas hoje cai uma outra ficha. É o assunto que você vai estudar, é isso que chamou a atenção. Você vai chegar no teu computador, vai pegar um livro, ou não sei qual é o seu caminho que você vai optar, ou vai procurar alguém com expertise naquele assunto e vai trazer para você base para você avançar ali. E não adianta você querer fazer tudo de uma vez, porque é aos poucos. Você não consegue fazer
um download e absorver todas as informações de uma só vez. São anos de estudo, são anos de jornada. Quando eu comecei nessa proposta aqui, lá em 99, 2000, mais ou menos, não lembro direito, que eu ouvia isso, as pessoas falando, olha, são anos de jornada, são anos de estudo. Eu ficava meio que incomodado porque eu queria tudo de uma vez. Hoje, 20 anos depois, 20 e poucos anos depois, eu estou aqui falando a mesma coisa. Olha, vai demorar, são anos de estudo. E isso nunca ninguém me falou, eu vou falar aqui, né? E para que pressa? Qual é a pressa? Se tudo é infinito, a única pressa que a gente tem, né, que eu sempre falo, é de ter começado o processo, ter começado a jornada. Daqui para frente não precisa ter pressa. As coisas vão encaixando no seu tempo, à medida que você avança, né, no seu ritmo, as coisas vão acontecendo. Agora, o que eu preciso fazer é trazer isso como um hábito. Eu preciso estudar, eu preciso entender como é que eu caminho, como é que eu vou fazer. Eu preciso ter alguma coisa para que eu saia de uma determinada zona de segurança ou de conforto, chama como você quiser, e avance um pouco mais, tá? Esse é o segredo, porque o meu cérebro, tá? O meu cérebro, ele precisa estar sempre sendo exercitado. Ah, Sérgio, mas a meditação não é uma forma de estudar? É uma forma de estudar, mas você lembra tudo o que acontece na meditação? As estruturas que você traz, as estruturas que você baixa, você consegue lembrar? Não, por quê? Porque quando você faz uma meditação com desdobramento profundo, você não consegue, as informações ficam paradas ali no nosso corpo mental superior. Raramente nós temos uma breve lembrança, alguma sensação do corpo astral que consegue captar alguma coisa que a gente sai, às vezes quando tem pessoas que conseguem apagar, como eu falo, né? Elas conseguem dormir mesmo ali e volta e fala, nossa, eu tive um desdobramento, tive uma projeção, aconteceu isso. Raramente. Tá, e aqui no plano físico, o que a gente faz? Então eu preciso estudar. Eu preciso estudar. Não tem outro caminho. Se alguém falar para você que não precisa estudar, você foge porque essa pessoa está mentindo para você. Se isso não fosse tão verdade, nós não teríamos a Biblioteca do Vaticano selada, que ninguém pode entrar e saber o que tem ali. Nós não teríamos áreas do governo na superfície cercadas e você não tem acesso àquilo, você não tem acesso ao tipo de informação que se veicula por ali, ok? Então comece a estudar e as informações vão chegando para você, mas isso precisa virar um hábito. Se não virar hábito, você vai ter problema. Então, volto aqui dentro da proposta de verticalização, é o assunto que a gente está falando aqui. Eu preciso desprogramar algumas coisas e ao mesmo tempo que eu vou desprogramando, estou dando a ideia aqui, né? Alimentação, atividade física e os estudos, eu trouxe isso aqui. E aí, como que eu faço isso? Aí você vai entrar numa outra área da sua experiência, que aí você vai precisar dar uma olhadinha nas crenças e nos seus valores. Isso aqui é muito importante porque à medida que eu faço o meu caminho, a minha jornada, eu começo a estudar, por exemplo, para eu dar um passo à frente, para eu seguir um passo à frente, geralmente eu vou esbarrar em alguma crença. Principalmente se eu quero desprogramar um hábito, se eu quero desprogramar um hábito alimentar, por exemplo, muito básico. Ah, mas a vida toda lá em casa nós comíamos isso, nunca ninguém morreu disso. Ah, fulano morreu com 90 anos e fazia isso. Tudo bem. Como morreu fulano com 90 anos? Imagina você com 90 anos, como você vai virar óbito? É outro tempo, é uma outra realidade. Nós fomos manipulados, nós fomos conduzidos a ter uma vida totalmente desregrada na alimentação. Tanto é que se você for a um supermercado, quando você busca comprar produtos mais naturais, mais orgânicos, alguma coisa que você sabe, olha, isso aqui vai me fazer bem, você, assim, de cara você vê a diferença de preço. A diferença de preço no produto. Por quê? Porque você não pode chegar ali. Você tem que ficar naquele produto que é mais barato. A ideia é que as pessoas fiquem ali olhando para o mais barato. Olha para a promoção e vai na promoção. Tá? Então, mas eu tenho isso de casa. Às vezes eu venho de casa com algumas marcas, com alguns registros. E isso aqui, gente, às vezes é um holograma que colocaram. Muita gente fala assim, não, mas porque sempre teve na história da família. Não, às vezes esse holograma ele foi inserido na linha de ancestralidade, mas foi inserido agora, justamente porque nós estamos nesse momento de separação mesmo das pessoas que estão despertando, das pessoas que estão entendendo, e a maioria, na verdade, né, das estruturas holográficas foram impostas, né, agora.
né? Nós temos tecnologia para isso. Principalmente o umbral tecnológico, né? Tem muita coisa que acontece ali. A Lua mesmo tem muita coisa que acontece. Então, um sinal disso que eu estou falando aqui é quando você tem um sonho que você... Uma projeção, né? Fala sonho. Que você lembra e fala, nossa, mas eu tive uns comportamentos tão diferentes que eu não tenho aqui. Então você fala, poxa vida, então, nessa realidade, nessa frequência, tem alguma coisa que está me impedindo de... principalmente se você tem uma experiência onde você tem mais habilidades. Você é uma pessoa com mais habilidades. Geralmente a habilidade que você não tem aqui, você consegue ter lá. Aí você fala, poxa vida, mas o que está acontecendo? Nessa realidade, onde nós estamos aprisionados, a prisão é aqui, eu tenho dificuldade para sair dessa malha. Então, cognitivamente, quando eu começo a olhar para as crenças e para os valores da minha estrutura, primeiro, familiar, isso já começa a fazer uma diferença absurda na desprogramação. Olha, isso aqui era importante, foi importante, você pode fazer as pazes com isso para você for mais confortável. Até aqui eu precisei disso, daqui para frente eu não preciso mais. E você vai cortar. E quando você corta para valer, quando você faz isso de uma forma firme, tá? Firme, automaticamente você está autorizando as suas equipes a trabalhar por você nesta demanda. É o que eu chamo de quebra de contrato. Um dos maiores problemas que nós temos aqui são crenças e são valores relacionados à religião. São os valores relacionados à prosperidade financeira, a dinheiro. Nós temos contratos de pobreza, olha o tamanho do problema. Nós temos contratos de pobreza, relacionados à estrutura de contratos religiosos que fizemos no passado, ou que nossos ancestrais fizeram, ou simplesmente que colocaram ali na nossa linha temporal, reverberando hoje aqui. Compreende? E quando você tem ciência disso que eu estou falando aqui, você quebra isso. Você começa a negociar isso. E por mais que às vezes, né, porque você talvez tenha outras pendências cósmicas, vamos chamar assim, para resolver, e por mais que você não consiga resolver isso agora, você consegue bloquear isso. As suas equipes conseguem segurar. Era como se tivesse uma onda, um raio laser, por exemplo, né? Não, deixa eu trocar, vamos pôr neutrinos aqui. Neutrinos que você não vê de tão pequenos que eles são, mas eles estão passando e as suas equipes começam a bloquear isso. E aí você percebe que a tua vida começa a melhorar, você percebe que a tua vida começa a ter um outro direcionamento, ela começa a seguir por um outro lado. E as coisas que antes estavam tão difíceis, com tanta dificuldade, você começa a se reorganizar. E vou falar de novo, demora tempo. Isso leva tempo. Leva tempo porque você tem toda uma estrutura de comandos e comandantes. Você tem toda uma estrutura que precisa ser ajustada. Porque quando resolver uma questão na sua vida... Você já parou para pensar nisso? Olha, eu vou falar de novo. Você já parou para pensar que se resolver uma demanda que você tanto quer, qual é o impacto disso na sociedade? Qual é o impacto disso na tua família? Qual é o impacto disso talvez no mundo? Já parou para pensar? Já parou para pensar que se você movimentar alguma coisa na tua vida, qual é o impacto disso no mundo? É aqui que as pessoas desistem, na maioria das vezes elas desistem exatamente aqui, por quê? Porque elas não têm essa noção e querem fazer coisas, principalmente quando vem para esse universo aqui, das terapias integrativas, das terapias holísticas. Se você, por exemplo, faz um curso X dentro da sociedade, seja ele qual for de terapia, que é regulamentado pelo sistema, você não tem problema nenhum. Você vai ter lugar para trabalhar, você vai ter todo um auxílio. Agora, quando você vem para esse universo aqui, é um desafio muito grande, quando você leva a sério, lógico, né? Porque dentro da estrutura do sistema, ele sabe até onde você pode ir. Você tem um limite ali, você vai até aqui, daqui você não passa, e ali você não vai incomodar o sistema. Quando você vem para esse universo aqui, você descobre que você tem habilidades, você descobre que a tua mediunidade está cada vez mais perceptivo, você está cada vez mais sensível, você começa a ter cada vez mais conexões com a tua equipe, e aí você quer sair resolvendo o problema do mundo todo aqui. Imagina só, isso que eu estou falando hoje aqui, se as pessoas, eu tenho assim 2 bilhões de pessoas que vão ouvir essa mensagem hoje, e a partir de amanhã não vão mais consumir determinados produtos. Vocês acham que isso é interessante para o sistema? Não é interessante.
Só que eu tenho consciência disso. Eu sei que para falar isso eu estou falando para um grupo muito seleto de pessoas aqui e como sempre você já sabe que a gente tem a estrutura do plano astral que a gente trabalha concomitante também. Mas eu não estou fazendo isso para ferir o sistema, eu só estou orientando, só estou informando. Agora, algumas pessoas querem vender uma ideia de libertação. Tá fora. Você não vai conseguir, tá? Então, isso que eu estou falando aqui ele é muito importante. Dá uma olhada nas suas crenças, nos seus valores. De repente você quer salvar o mundo, você não vai salvar, já vou deixar isso claro aqui, porque o mundo não precisa ser salvo. Quem precisa, se é que precisa, é você. É você que precisa de um auxílio. Então, dá uma olhadinha no impacto dos seus desejos dentro de uma sociedade mais ampla. Então, de repente, você tem um produto, você quer comercializar esse produto para o mundo inteiro, não vai dar certo. Por quê? Você vai mexer no sistema, então você vai trabalhando aos poucos, à medida que você vai se fortalecendo com as tuas equipes, com as tuas estruturas, o seu projeto ele vai crescer. E também você não é obrigado a fazer isso para os outros, mas você precisa ter essa consciência do que aquilo que você faz para você, isso leva impacto para o planeta todo. Lembra? Atomicamente estamos todos conectados, ok? E aí eu tenho mais uma última informação aqui, dentro dessa proposta de ajustes, né, que a gente precisa entender, que é olhar um pouquinho para minha família. Eu estou falando família na superfície mesmo, tá? De repente eu vou fazer uma outra live aqui outro dia sobre a proposta dos entrantes. O que é um entrante? Como é que funciona isso aí, né? Por quê? Porque dentro da estrutura de hábitos você vai precisar romper a estrutura familiar. Você vai precisar quebrar essa cadeia. Quando você quebra a cadeia, você vai ter aí um impacto absurdo na tua jornada. São padrões que você vai alterar, são crenças que você vai mudar, são valores que você vai ter que ressignificar. E aí você vai olhar para a tua família, vai entender quem é a tua família. Você vai olhar para a tua família, vai agradecer, olha, estou aqui porque tem esse pessoalzinho aqui que chegou antes, que preparou esse caminho, e se você veio como entrante, como a maioria das pessoas que vêm para esse trabalho são entrantes e não sabem que são, e agora que estão começando a entender isso, você vai olhar para a tua família e vai falar assim, poxa vida, eu não faço parte daquilo ali, mas foi por ali que eu cheguei, então eu vou honrar tudo aquilo e vou começar a contribuir com aquele processo. E a maioria das vezes você contribui ficando de boca fechada. Não é querendo falar para a tua família que eles estão errados. Porque algumas pessoas da tua família, eu falo família não só pai e mãe, não. Eu falo família, pensa no teu clã. Eles não estão preparados para isso. E em algumas situações você não faz parte disso tudo, não precisa ter esse desgaste. Por quê? Quanto mais você vibra um processo de despertar e evolução, você automaticamente contribui com o teu clã no plano astral. Aqueles que realmente são da tua estrutura de eu sou, são fractais de alma e tudo mais, você vai estar ajudando, porque vocês vão mantendo uma relação, vocês vão se reajuntando, se reagrupando, tá? Então eu queria, né, deixar essas informações aqui, essas reflexões gravadas. Eu vou colocar também no Spotify, não sei se vocês têm o hábito de olhar no Spotify, fica aqui no Instagram, fica também lá no YouTube, eu deixo sempre registrado para que vocês possam, quem tiver interesse, ouça novamente, porque depois, de repente, vem alguma outra informação que você não conseguiu captar aqui, que você vai conseguir ajustar ali, tá bom? Passei um pouquinho do nosso tempo aqui, geralmente eu gosto de ser bem pontual, mas eu acho que a aula de hoje, ela merecia esse foco aqui pra gente, né? Trazer um pouco mais de informação. Eu quero, antes de encerrar, dizer para vocês que hoje, por exemplo, foi um dia muito estranho. Hoje, dia 8, né? Hoje, dia 8/6, 8 de junho de 2023. Nós estamos com processos de ajustes muito intensos, tá? Então, para quem está sentindo algum desconforto, acalma aí, né? Relaxa a tua frequência na medida que você consegue. Se não consegue, fica sozinho, procura um cantinho ali e deixa a tua equipe trabalhar. Você não vai se arrepender. Lembra sempre, nós estamos dentro de uma estrutura holográfica. Dê uma olhadinha nas pessoas que estão desencarnando à tua volta. Dá uma olhada no movimento que está acontecendo. Dá uma olhada na economia das pessoas que estão à sua volta. Dá uma olhada na tua estrutura. Vê como é que você está dentro do processo. Algumas pessoas estão totalmente amedrontadas, outras estão em pânico, outras estão doentes, e você está como? Tá bom? Dá só uma olhada nisso para você ver o quanto tem sido bom, quanto tem valido a pena você estar aqui. E lembre-se, daqui a pouco, mais um pouco de tempo, eu não sei quanto ainda, eu vou começar a falar sobre essa ideia das pessoas que têm o direito de desconectar.
pessoas que estão desencarnando, umas não queriam, outras estão indo na marra, né? Mas algumas pessoas podem desencarnar, não precisam ficar aqui mais. Aí você vai trabalhar isso com a tua equipe e vai começar a entender como é que você faz esse processo sem ficar preso do outro lado, que não é só sair daqui, você sai e fica preso, então não tem como. De repente você já é um prisioneiro do outro lado, não se libertou ainda, você vai embora, continua o seu processo preso. Então a gente vai falar disso mais pra frente também. Tô trazendo isso por quê? Porque tudo isso está acontecendo agora, a gente está sentindo muito aqui na superfície, sentindo muito. Quando você está nas suas atividades rotineiras, né, aquilo que já são seus hábitos, você nem percebe, mas quando você para um pouquinho, você vai fazer uma coisa fora daquela roda, né, que a gente está preso ali, você sente isso, tá? Mas todos nós estamos no mesmo processo, ok, pessoal? Deixa eu agradecer aqui, a Josi botou um oi, meu filho também botou um oi aqui, a Patrícia, obrigada, Sérgio, informação tão importante. Eu que agradeço, Patrícia, agradeço todos vocês por estarem aqui, agradeço vocês por se empenharem no processo de vocês, agradeço a vocês porque nós todos fazemos parte de algo bem maior, e quando nós vamos nos juntando aqui, independente do número de pessoas, mas quando nós vamos aqui nos agrupando, mantendo uma frequência real e verdadeira de transformação, nós fazemos um bem para algo muito, mas muito, muito mais importante e significativo do que a gente consiga compreender aqui agora, tá bom? Uma boa noite para vocês, um bom feriado aqui no Brasil, feriado hoje, né? Amanhã também a gente vai compensando, então tem um final de semana prolongado por aqui, tá bom? Um beijo no coração, paz, luz e harmonia para todos vocês, e a gente se encontra no nosso próximo, a nossa próxima quinta-feira vai ser semana que vem, que vai ser a nossa meditação, tá joia, gente? Boa noite a todos vocês. Tchau, tchau, gente. Jardim sagrado.